Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que alegria estamos com vocês para fazer uma reflexão sobre a lição de hoje, que fala: ame sua esposa como a si mesmo. O Paulo ele trouxe algumas orientações para nós no livro de Efésios, capítulo 5, verso 28 a 30. Assim também os maridos devem amar sua esposa como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Você sabe que Cristo ele tem um carinho especial para a igreja, por isso que ele deu sua vida para salvar a igreja, para salvar as pessoas que acreditam nele. E o convite é uma comparação entre o amor que Cristo tem para com a igreja, que os homens devem ter para com sua esposa. E o Paulo comparando a forma que o homem cuida, alimenta a sua carne, é dessa forma também tem que cuidar e amar a sua esposa. E geralmente as pessoas não odeiam o seu próprio corpo, a sua própria carne. Se a pessoa não tiver um distúrbio mental, algum problema psicológico, a pessoa nunca vai fazer mal a si mesma. Geralmente cada um procura se proteger, procura se preservar, procura os cuidados possíveis para manter a sua vida. Então Paulo ele gostaria que nós usamos a mesma forma para demonstrar o amor para com a esposa, dizendo que quem ama a esposa se ama a si mesmo. As regras para a família cristã revelam um contexto social desafiador. Em Efésios 5, verso 28 a 30, Paulo se dirigiu aos maridos que, seguindo o padrão frequente da época, podia escolher odiar seu próprio corpo, maltratando suas esposas, se batendo nelas. No mundo greco-romano dessa época, o poder legal do pai de família era amplo. Ele podia punir duramente ou até mesmo matar a esposa, filhos e escravos. Está dentro dos direitos legais e, embora exercitar o poder de maneira extrema, fosse cada vez mais restringido pela opinião pública. Então, na época, as pessoas estavam vivendo um contexto social desafiador, onde os maridos faziam isso, podia odiar a esposa, bater nela, fazer isso. Mas a Bíblia sempre era contra essas coisas, esses procedimentos, essas atitudes, por mais que na época era algo comum, mas Deus sempre queria preservar um bom relacionamento entre a família, entre marido e esposa. Em Efésios 5, verso 25 a 27, Paulo detalhou o maior exemplo de amor, o amor de Cristo pela igreja, um modelo muito diferente dos exemplos da época. Antes de expor um novo argumento, ele apontou outra vez para esse exemplo, pedindo aos maridos que fizessem assim também, como necessidade, como Jesus que se entregou por sua noiva, a igreja, e atende todas as suas necessidades. Paulo desafiou os maridos a se afastar das práticas de seu tempo e procurar estar à altura do amor de Cristo, a se afastar dos costumes do seu tempo, a se aproximar da forma que Cristo ele ama a igreja e se adapta com esse amor que é verdadeiro. O amor de Cristo é o amor verdadeiro. Então os homens deveriam copiar esse amor. Não é o amor oferecido, na verdade, nem era o amor, não é a forma oferecida pelas pessoas na época, mas pela forma que Cristo nos ama. Em Efésios 5, 28 a 30, o apóstolo mostrou uma nova lógica para apoiar o amor dos maridos por suas esposas, o amor próprio. Paulo apresentou uma verdade incontestável: ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Pelo menos ninguém que esteja saudável vai fazer isso. O marido não fere a si mesmo, nem bate em seu próprio corpo. Em vez disso, o alimenta e cuida dele. E no verso 29, em uma tentativa de eliminar a dureza e a violência contra a esposa, Paulo convidou o marido a se identificar com a esposa. Então vocês são
E no verso 29 ali, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo, ou seja, tanto o homem quanto a mulher são membros do mesmo corpo que é o corpo de Cristo. Então, Paulo ele ajudou nesses versos a entender que a responsabilidade é do marido na união, no amor e em tudo que for possível para manter um relacionamento saudável. O marido é um com sua esposa, de modo que machucá-la não é nada menos que a automutilação. E a maioria das pessoas em sã consciência não faz isso. As pessoas normais não podem fazer isso. Voltando ao exemplo de Jesus, Paulo argumentou que o próprio Cristo pratica autocuidado ao valorizar os crentes que são seu corpo. Ele aconselhou o marido a moldar o comportamento em relação à esposa, segundo a maneira como ele trata a si próprio, finalmente segundo a maneira como Cristo o trata. Então Deus ele tem um tratamento especial para cada um de nós, ele nos trata bem, ele sempre quer o nosso bem, então devemos querer também o bem das pessoas que estão ao nosso redor. O que exemplo de Jesus ensina sobre amar as pessoas da nossa própria família? O exemplo de Cristo Jesus nos mostra que, independentemente das falhas, dos defeitos, devemos amar. Porque Cristo, quando ele ama a igreja, ele não ama a igreja porque a igreja é perfeita. Ele ama a igreja porque ele é o amor. Então, esse amor deve ser o amor incondicional, como Cristo tem um amor incondicional para cada um de nós. Então, ame sua esposa como a si mesmo. Deus te abençoe.